Olá, Chocolovers! Hoje a gente vai fazer um chocolate do zero. Então a gente vai pegar amêndoa de cacau, explicar de forma resumida, mas bem objetiva, como é o processo para a gente fazer um chocolate premium. No caso aqui, a gente vai partir da amêndoa do cacau, ok? Então, inicialmente, a gente vai falar um pouco das amêndoas de cacau, né? Essas amêndoas de cacau, elas são beneficiadas pelos próprios fazendeiros, que são fazendeiros escolhidos a dedo, que têm um trabalho com cacau muito relevante, porque para a qualidade do chocolate final é muito importante a gente ter amêndoas de qualidade muito boa. Então, depende muito de como é o manejo do fazendeiro. O cacau, para ser considerado um cacau fino, um cacau premium, ele tem que ser, o fruto precisa ser colhido maduro. Depois disso, ele precisa passar por um processo de fermentação, que geralmente demora 6 a 7 dias, depende muito do fazendeiro, para só depois disso a gente ter as amêndoas secas. Esse aqui é o primeiro estágio que um chocolate maker pega os chocolates para fazer o chocolate. Então aqui a gente vai mostrar um pouco como é essa amêndoa por dentro. A amêndoa de cacau nada mais é do que o núcleo da semente do cacau. Então a gente abre o fruto do cacau, então depois, por dentro do fruto do cacau, a gente vai ter uma polpa, e depois dessa polpa, a gente vai chegar na semente. Então percebam aqui, isso é uma amêndoa ainda que não foi torrada, então a gente percebe os sulcos aqui, isso aqui significa que ela passou pelo processo de fermentação e esse processo de fermentação foi muito bem executado, porque ele desenvolveu aqui os sulcos internos aqui da amêndoa. Isso aqui facilita muito o processo do chocolate, porque a gente consegue ter um chocolate de qualidade premium. Essa é uma análise mais física, vamos dizer assim, né? A gente consegue, abrindo uma certa quantidade de amêndoas, a gente consegue perceber se o fazendeiro fez um bom trabalho com essas amêndoas de cacau. Então, a gente consegue perceber se ele seguiu todos os procedimentos necessários para fazer uma boa fermentação. Aqui, ó, amêndoa bastante compartimentada. Então, a gente percebe que num teste físico, né, cortando a amêndoa, a grande maioria das amêndoas desse fornecedor aqui específico, que é da região da Bahia, foram muito bem fermentadas. Então esse já é um primeiro indicativo de que o chocolate vai ter uma qualidade muito boa e que a gente não vai precisar utilizar nenhum tipo de aromatização artificial. Isso é o que separa o chocolate premium do chocolate não premium, né? Quando a gente trabalha com uma matéria-prima que não é de qualidade excelente, a grande indústria, principalmente, precisa lançar mão de aromatização artificial. Por quê? Como a matéria-prima não foi fermentada da forma ideal e desejável, a gente não consegue fazer aflorar todos os aromas e toda a potencialidade que o cacau tem. Para isso, a gente precisa ter ótimas parcerias com os fazendeiros e ter um tratamento pós-colheita muito bem executado, que começa realmente na fazenda. Então, a partir daqui, selecionando bem o cacau, a gente vai começar a pensar em qual tipo de receita a gente vai fazer para o nosso chocolate, né? De forma resumida, a gente vai fazer hoje aqui, para demonstrar, um chocolate 70% cacau. Então, a receita é muito simples. A gente vai ter basicamente 3 ingredientes. Um pouco de manteiga de cacau, nibs de cacau moído, que vai ser essa parte interna da semente que a gente vai detalhar, e açúcar. Somente isso. 3 ingredientes. Tão simples quanto isso. O bom chocolate ele não precisa de muitos ingredientes, nem aromatização artificial. Então, escolhendo muito bem a matéria-prima, principalmente o cacau, a gente consegue fazer um chocolate de qualidade excelente, e é isso que a gente vai demonstrar aqui hoje. Então, inicialmente, a gente vai fazer a seleção do cacau. Então, assim, mesmo sendo um fornecedor de qualidade excelente, para o chocolate maker garantir a qualidade do chocolate, é necessário a gente fazer um ótimo processo de seleção. O que a gente vai fazer no processo de seleção? A gente vai retirar as amêndoas com defeito. Então, as amêndoas coladas, que são amêndoas gêmeas, a gente vai retirar. Algumas amêndoas podem estar mofadas, porque às vezes no processo de secagem ficou muito tempo com alta umidade, então a gente consegue perceber alguma parte de mofo, né? E amêndoas também já quebradas, sem a casca, a gente também retira, porque isso vai atrapalhar a homogeneidade do nosso processo de torra. Então isso é muito importante.
Depois do processo de seleção, a gente vai fazer a torra, aqui também nesse laboratório. Em seguida, a gente vai fazer a nossa formulação, a gente vai preparar os chocolates, a gente vai deixar um tempo de refino de 24 a 48 horas, para depois fazer o processo final de temperagem e moldar o chocolate. Então, a gente está fazendo o chocolate partindo da amêndoa de cacau até o tablete final de chocolate. Então, me acompanhe. Bem, agora então a gente vai fazer a seleção e a torra do cacau. Aqui vocês percebem que a gente já tem diversas amêndoas de cacau aqui. Então, como que a gente geralmente faz assim, de forma simplificada, explicando para vocês, essa seleção do cacau? A gente basicamente retira as amêndoas com defeitos. Tem essas amêndoas aqui que não contêm nibs na parte interna, ou as amêndoas abertas. Por quê? Essas amêndoas abertas, elas vão queimar muito antes das outras amêndoas fechadas, tá? Então é muito importante a gente retirar as amêndoas abertas. As amêndoas também que são gêmeas, assim, atrapalham no processo de torra. Então o que é o segredo? É realmente calibrar o tamanho para que a torra seja bastante efetiva e homogênea e fazer uma seleção do cacau de forma que a gente consiga extrair o máximo dos aromas e sabores do cacau depois no nosso chocolate. Então, assim, das temperaturas de torra, isso varia muito do chocolateiro, né? Dependendo do tipo de cacau que você tiver, se você tentar fazer torras mais brandas, você vai conseguir aflorar no cacau características mais frutadas, você vai manter a acidez um pouco mais ácida. Torras mais intensas, você acaba levando para uma roda de sabores assim, que vai aflorar muito mais nuts, frutas secas. Então, assim, é a primeira etapa exatamente na torra. Essa etapa a gente vai determinar, já começa a determinação de qual vai ser o chocolate que você vai fazer. Então isso depende tanto do cacau, da sua seleção de matérias-primas, né? Da mesma forma, depende também do tom e do tipo de chocolate que você quer fazer. Se é um chocolate intenso, se é um chocolate um pouco mais frutado. Então, além da definição do tipo de amêndoa que você vai trabalhar e de qual produtor, essa definição da torra é de altíssima importância para a qualidade final do chocolate, porque vai ser a primeira etapa que a gente vai começar a definir os aromas e sabores que a gente vai querer do chocolate. Ó, germinada. Essa também é importante retirar. Então a gente pode colocar um pouco mais. Agora a gente vai mostrar um pouco, exemplificando assim de forma separada, fica mais fácil de entender. Aqui é um exemplo de uma seleção que a gente fez e retirou o que eu vou chamar aqui de amêndoas com defeito. Aqui é de forma bem simplificada mesmo, só para ter uma ideia. Aqui a gente percebe que são em formato cacho de uva, né, gêmeas. Isso acontece vez por outra. O cacau vem um colado no outro. Então isso não permite a gente otimizar o processo de torra, né? Porque a gente não vai conseguir ter uma torra efetiva. Então, eu considero isso aqui um defeito, então eu retiro da seleção. Esse aqui são as amêndoas flat. Isso aqui a gente tem que separar, porque, na verdade, aqui dentro não contém nibs de cacau. Então, o que acontece? Se a gente torrar isso e mandar para quebra e para o descarte, tem grande chance disso, dessa casca contaminar o nosso nibs. Isso também atrapalha a qualidade do chocolate premium, então isso eu não considero. Aqui, essas amêndoas também, elas já são amêndoas que mesmo antes da torra, da forma que elas chegaram, elas já vieram abertas. Essas amêndoas a gente também retira, o ideal é que se retire na seleção.
Porque se a gente colocar essas amêndoas que já estão abertas na torra junto com amêndoas que estão muito bem vedadas, elas vão queimar por dentro. Então, quando você mistura muitas amêndoas abertas com amêndoas não abertas, você vai perder também o controle da sua torra e, no fim das contas, em algumas amêndoas, ela vai ficar com uma torra muito mais alta do que o que você programou. Então, é um problema de controle de torra, a gente também separa. Aqui é um caso aqui bastante específico também de mofo. Dependendo como é revolvida na fazenda, como se deu o processo de secagem, pode acontecer mofo nas amêndoas. Então, se a amêndoa estiver mofada, a gente também retira. No cacau bulk é um pouco diferente disso. Não existe esse tipo de seleção. Então, os chocolates convencionais das grandes indústrias, eles não fazem esse tipo de seleção. Primeiro que eles não utilizam cacau fino, utilizam cacau chamado bulk, que é um cacau padrão que não passou, muitas vezes, nem pelo processo de fermentação. Então, isso que a gente considera defeito quando a gente vai fazer um chocolate premium, a grande indústria considera um cacau aceitável para se fazer produção. Daí a necessidade de trabalhar muito mais nas elaborações, de fazerem adição de aromatização artificial. Por exemplo, quando eu vejo um chocolate com 70%, 80% de cacau, e você vai ler o label e lá tem qualquer tipo de aromatização artificial, que seja baunilha, vanilina, qualquer coisa, eu já fico com o pé atrás. Porque o cacau ele é aromático por natureza. Se ele for colhido maduro, bem fermentado e bem tratado até virar um chocolate, definitivamente não precisa de aromatização artificial. Então isso é um exemplo de como a gente separa, de como a gente classifica um cacau, que é o coração do chocolate premium.